Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula da comunidade Eldefran. Hoje vamos abordar sobre formatar como tabela no Excel, um recurso que eu já havia citado na aula 1.04 sobre tabelas, bases e fontes de dados na plataforma de assinantes. Hoje a gente vai entrar em detalhes e explicar melhor o porquê você deve utilizar sempre esse recurso quando trabalhar com base de dados. Eu vou utilizar aqui também os dados fictícios da minha base, que eu montei especificamente para compor essas aulas. Então, eu vou voltar a ela aqui. Claro, você já deve ter visto também esta videoaula, que é a 1.03, trabalhando com base de dados fictícias da nossa plataforma de assinantes. Então, vamos voltar aqui à nossa base de dados fictícios, que eu citei nas aulas anteriores. E só uma pequena revisão para quem está vendo pela primeira vez, eu pego vários nomes comuns no Brasil, sobrenomes e nomes do meio também comuns, e misturo a partir de uma pequena macro, e também da fórmula aleatório do próprio Excel. E assim ele compõe dados fictícios para mim na quantidade que eu precisar. Aqui eu vou usar apenas umas 10 linhas para que a gente compreenda o conceito. Depois a gente abrange mais um pouco disso. Eu vou utilizar aqui a coluna de nome resumido. Vou pegar essas 10 primeiras aqui disponíveis, com mais o cabeçalho, e vamos abrir aqui uma base nova. Vamos criar uma fictícia para a gente poder exercitar. Eu vou usar o colar especial, valores, trazer só os valores deles aqui, também eu vou querer aqui o telefone. Vamos aqui na guia de telefones. Já está devidamente misturado também vários prefixos e vários números de telefones, e o DDD também correspondente. Eu vou pegar aqui 10, levar para a nossa base, aí colar especial valores também, é a mesma forma. É uma maneira diferente de conseguir o mesmo resultado no Excel, né? Você pode usar o botão inicial ou pode usar o copiar, colar especial valores. Também vou pegar aqui planos de celulares, vamos supor que foram 10 vendas de plano de celulares, apenas para exercício. Eu vou pegar aqui 10 planos de celular, eu não estou gostando, está muito comum, deixa eu misturar mais, esse aqui está melhor. Então vamos pegar aqui 10 linhas mais o cabeçalho, vamos levar para a nossa base, e a gente pode também utilizar aqui o colar especial valores. Vamos agora aqui para a venda. E na venda, eu vou dizer o seguinte, em vez de usar uma coluna pronta, eu vou dar um valor mesmo manual aqui. Venda. Suponhamos que o plano empresarial seja R$ 89,90, o pré-pago seja R$ 29,90. Não estou me prendendo ao valor exato de hoje, apenas para exercício. Aí o pós-pago seja R$ 129,90. Tá? Vou repetir esses valores aqui para campos iguais. Empresarial, o pré-pago e o pós-pago. Tá? Pronto, compus a minha base e agora vamos colocar as datas fictícias das vendas que foram feitas. Data que ocorreu essa venda. Vamos supor, a data que eu estou gravando, 16 de julho de 2023. Vamos dizer que isso aqui foi no dia 14 de julho, tá? No dia 13 de julho. Vou repetir alguns aqui com a função Ctrl D. Vamos botar aqui 10 de julho, Ctrl D também, para repetir. 14 de julho, eu vou copiar aqui, vou botar Ctrl V. Pronto, para compor a minha coluna. E aqui também vou pegar matrícula de vendedores. Vamos pegar aleatoriamente aqui, de um modelo fictício que eu criei também para matrículas. Eu pego todas as matrículas com 6 caracteres de 1 até 10.000 e misturo aqui para ele montar do jeito que eu quiser para os meus exercícios. E vou pegar 10 matrículas mais o cabeçalho, 11. Volta lá também e dá um Alt CVV. Essa é uma outra forma de colar especial valores com tecla de atalho. É a minha preferida, porque é mais prática, mais rápida. Pronto, compus uma pequena tabela. Vou só dar uma arrumada aqui, dou dois cliques aqui para expandir, né, para aumentar a largura
Ajustar a largura. Bom, isso aqui está tudo como número, mas eu quero, está tudo como texto, mas eu quero que seja texto. Por enquanto, porque eu quero 6 caracteres, começando com zero. Se eu botar como número, ele tira o zero. Eu quero assim, arrumadinho. Bom, a primeira pergunta: isso é uma tabela? Sim. Pelo conceito de tabela, de fato é. Para o Excel, ainda não é uma tabela. Para o Excel, isso é apenas um intervalo de células, porque estão preenchidas várias células vizinhas. Para ele, cada célula é indistinta aqui, ela não tem nenhum vínculo com a vizinha do lado. Por isso que a gente chama de intervalo de células. Mas é conceitualmente uma tabela, porque é um conjunto de campos preenchidos cuja primeira linha é título e as demais são registros. Opa, fiz bobagem. Agora, as linhas de baixo são chamadas registros, e cada registro tem todos os campos, que são as colunas, correspondentes a ele, a um item só, tá? Então, é uma tabela. Se eu escrever isso numa folha de papel, é uma tabela. Agora, para o Excel não é ainda uma tabela, porque eu não formatei como tabela. Então, para o Excel, isso é um intervalo de células. É bom lembrar disso, tá? Agora vamos utilizar o recurso de formatar como tabela. Qualquer célula do intervalo estando selecionada, você vem aqui no página inicial. Eu estou usando o Microsoft 365, mas se você usa uma versão anterior, tem algo correspondente, você pode procurar no seu menu. Tá? E qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo. E aí eu vou te ajudar em qualquer versão específica que for diferente. Ou talvez uma versão muito antiga não tenha, mas você já tem desde 2007. Então não vai ser difícil encontrar. Formatar como tabela, você vem aqui em página inicial, está aqui a opção, formatar como tabela. Eu vou usar essa que é a mais comum de se usar, mas você pode escolher a padronagem que você preferir, da sua aparência. Então, a primeira vantagem de se formatar como tabela, das 7 que eu vou mostrar aqui, é a aparência. Você vê que a organização e estrutura visual ficou muito mais organizada. Ele diferencia uma linha da outra com tons de azul diferentes, coloca o título em destaque e deixa tudo bem arrumado para você. Tá? Você sabe que isso é um intervalo, porque você poderia fazer isso aqui com formatação, mas você ia ter que fazer vários cliques, você ia ter que pintar, isso aqui você ia ter que organizar. Com a formatação como tabela, isso já faz geral, para toda a tabela. E olhando se ela é ou não uma formatada como tabela, você nota por esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho, no cantinho azul aqui, no final, na última linha, indica para você que já está formatado como tabela. E também quando você marca em qualquer um deles, você tem a opção Design da tabela com o menu mais apropriado para ele. Assim você sabe que isso já está formatado como tabela. Não é mais um intervalo de células apenas, tá? Então, outra vantagem é a autoformatação. Ele já organizou todo mundo que é número, que é texto, o que é data, tá? Todos eles já deixa tudo pré-formatado. Além do que você já viu que você tem os cabeçalhos, você pode colocar linha de totais, olha, aqui no menu Design da tabela, você pode colocar linha de totais. E ele já vai botar para mim aqui, porque ele achou que isso aqui é um número, mas eu não quero, então eu vou lá e deleto. Mas digamos agora que eu queira criar uma nova coluna, aí vem uma outra vantagem que eu considero, a terceira vantagem, é a expansão dinâmica, a expansibilidade dinâmica do Excel. Então, vamos supor aqui que eu crie uma coluna de comissão. Naturalmente, por eu ter colocado do lado, ele já colocou para mim na mesma formatação. Então, já deixou pronto para mim. Se eu colocar uma fórmula aqui igual a esse valor vezes 30%, 0,3, e eu der um Enter aqui para igualar, ele repete essa fórmula para toda a tabela. Então, eu poderia ter 2.000 linhas aqui, porque para quem trabalha como base de dados, como eu, sabe que 10 linhas não é nada. Isso aqui é um dashboardzinho que eu estou fazendo. Mas para trabalhar com grandes bases de dados, eu estou trabalhando com 2.000, 15.000 linhas. Imagina ter que ficar manuseando tudo isso. Então, assim, a formatação como tabela já me dá esse outro ganho. Ela tem a expansibilidade dinâmica. Você preenche uma, ele completa todos, porque é uma fórmula, tá? A outra também é a navegação simplificada. Se eu quiser, eu posso criar uma outra coluna aqui, vamos supor.
teste qualquer. Vou botar uma aqui, teste. Ele já completou para mim. Se eu der Ctrl Shift seta para baixo, eu já expliquei isso em outros vídeos, você vê que ele vai para a última preenchida. Se eu der Ctrl Shift seta para cima, três teclas juntas, aí ele volta para a primeira. Então, aqui, se eu desse Ctrl Shift seta numa célula vazia sem formatação de tabela, eu fizer Ctrl mais Shift mais seta para baixo, eu vou para a última linha do Excel, lá na linha 1.048.576. Só que o Ctrl Shift seta mantém todas as linhas, desde a primeira que estava selecionada até a última preenchida. Como não há nenhuma preenchida, ele foi realmente para a última do Excel. E aqui eu tenho uma marcação rápida de todas elas. Quando eu trabalho com uma lista, com uma tabela formatada, se eu estiver no primeiro item da tabela, eu der Ctrl Shift seta, ele realmente vai só até a tabela, por mais que ela esteja vazia. Então ele vai até a próxima preenchida. Se eu tivesse uma preenchida bem aqui com qualquer valor e fosse lá na primeira, ele iria até onde está preenchido. Então, quer dizer, ele tem esse conforto de navegação simplificada, porque ele entende tudo como uma só coisa. Se eu fizer aqui tab e for, ele vai embora até a última, lá na 256 colunas, tá? Então, agora se eu fizer um tab aqui, ó, ele vai para dentro da tabela somente, ó. Então, facilita essa navegação. Então, é outra vantagem de você usar a tabela, tá? E também a outra expansibilidade é quando você está na última célula da tabela, antes do total. Se você der um tab, ó, ele cria uma nova linha para você. E veja que ele já repetiu a célula que tem fórmula. Só as que não tem, ele deixou. Agora, digamos que eu quero que some essa comissão. Tá? Aí vamos de novo à vantagem dos subtotais. Eu posso dizer que tipo de subtotal eu quero, a soma, ou eu quero a média, ou eu posso querer que ele me dê o mínimo, qual é o mínimo, o valor, enfim, ou o máximo. Tem várias funções pré-disponíveis aqui para você, ou mais funções, ou você pode até criar, que pode ser um tema de uma próxima videoaula, tá? Então, essas são algumas das vantagens, tá? E por último, eu também cito para vocês aqui das vantagens, que quando você cria uma tabela, você também pode fazer a segmentação de dados. Então, você vem inserir segmentação de dados, que dá para você montar, por exemplo, o tipo de vendas, quantas vendas eu tive, tipo de plano. Ó, vou pegar um plano aqui e veja que ele monta uma caixinha mais arrumadinha para mim. Posso organizar do jeito que eu quero, tá? Posso também fazer com três colunas. Deixa eu ver se eu mudo rapidamente aqui. Ó, eu quero que me dê três colunas. Veja. Aí ele já vai organizar melhor para mim, tá? Então, já posso botar aqui quatro, para ficar todo mundo uma do lado da outra. E faz um filtro simplificado, ó. Então, você vê aqui, ó. Se eu vier para cá, o tamanho do botão, posso ajustar, enfim, tem uma série de outras coisas. Se eu quiser ver só empresarial, ó, quando eu clicar na segmentação, ele já me dá aqui. Veja que eu peguei a média. Mas e se eu pegasse a soma? R$ 107 foi gasto de comissão, foi ganho de comissão para esses. Quantos planos tem aqui? Vamos ver quantos? Contagem. Contar números ou contagem. Tem quatro planos vendidos, num total de. Quanto foi o total de venda? Eu vou dizer que foi soma. Foram vendidos R$ 359 em quatro planos e gerou uma comissão para os vendedores de R$ 107,88. Aqui nossos dados fictícios. Tá? Isso para empresarial. Se eu quiser ver o pós, quatro vendas também, no total de 519, e a comissão foi de 155. Então veja que a formatação de tabela já me permite tudo isso. Tá? E se eu clicar novamente aqui para limpar, volta para o total geral. Tá? Além disso, também ele já colocou a autoformatação, o autofiltro em todas as colunas, tá? Para que você possa trabalhar rapidamente. E por fim, eu quero mostrar para vocês um outro benefício muito útil para quem trabalha com grandes formas, como eu, em base de dados, que é a referência simplificada.
Notem que quando eu criei uma fórmula na coluna comissão, ele não trouxe para mim a referência da célula E3, ó, que é essa aqui, coluna E, linha 3. Eu poderia ter escrito igual a E3 vezes 0,3, que daria o mesmo resultado. Mas ele trouxe para mim uma referência de célula nomeada, que é essa aqui, ó, que significa que ele está buscando o valor de uma coluna venda que existe na mesma tabela onde essa coluna comissão está. Tá? Então, existe uma outra nomenclatura própria para isso. Então, essa é uma facilidade para quem tem fórmulas imensas, porque aí eu não preciso ter que saber quem é C9, quem é H4, não, já está lá dizendo o nome da coluna e a tabela. Tá? Então, isso facilita muito. Vou demonstrar aqui para vocês um exemplo prático disso. Vamos lá, eu pego aqui fora da tabela e digo que eu quero que traga para mim a soma da coluna venda. O que é que eu faço? Eu venho e marco aqui, ó. Quando eu boto o mouse em cima da parte superior do título, aparece uma seta preta. Clicando nela, ele seleciona só as células de valores. Se eu clicar de novo, ele adiciona o título, com tudo, até o subtotal e tudo, a coluna inteira. Marcando de novo, volta só para os registros. Veja que ele não pegou nem o subtotal, nem a venda. Olha o conforto em que eu tivesse aqui 5.000 linhas, 15.000 linhas eu ter que selecionar com Ctrl Shift seta, não sei o que, não. Aqui eu já selecionei a coluna inteira, tá? E só que outra vantagem é que ele traz para mim o nome desta tabela e dentro da tabela qual é o nome da coluna que está selecionada. Não é mais a coluna E. Eu não preciso me lembrar se é coluna E, se é coluna H, se eu mudei o local. Ela já está marcada para mim porque já está formatada com esse nome, tá? Então, se eu der um Enter aqui, ele já me dá o valor 968, que é o correspondente aqui, tá? Então, veja o conforto de simplificar o meu trabalho do dia a dia, tá bom? Suponhamos agora que eu pegue este valor aqui e coloque comissão. Eu não quero mais que ele me dê esse. Eu só faço trocar o quê? Eu preciso saber se a coluna comissão está na H? Não preciso. Eu só troco o nome da coluna que eu sei que existe, comissão. Quando eu começo a escrever, ele já me mostra as colunas disponíveis que começam com essas letras. Ali é a minha coluna. Eu dou um tab, ele completa. Ou eu continuo escrevendo, veja que ele já arrumou. Então, já está aqui, a tabela 2 comissão. Tabela 2 também é algo que não me ajuda muito, não é muito amigável. Funciona, mas eu não gosto disso. Então, o que que eu faço? Eu dou o meu nome para ela. Eu venho aqui, clico em qualquer parte da tabela formatada, vou em design da tabela, e venho aqui e digo o nome da tabela que eu quero. Eu costumo usar um prefixo de 3 letras. Então, para tabelas eu uso TBL. E agora eu vou dizer o que que ela é, vendas. TBL, vendas. Então, quando eu olho para a fórmula, ele já me diz que é a soma da tabela vendas de uma coluna com o título comissão. É muito mais fácil do que eu ficar me lembrando. Se eu tivesse em outra planilha aqui e quisesse chamar aquela fórmula, eu posso vir aqui copiar essa fórmula todinha e trazer ela para cá. E ele resolve da mesma forma. Só que eu não preciso me lembrar se está na coluna C3, se está na coluna C, se está na coluna H. Eu não preciso mais disso. Se amanhã eu vier e criar uma nova coluna aqui, vou inserir uma outra coluna chamada valor, sei lá, teste 2, vou botar teste 2 só para exercitar. Se eu tiver a teste 2 aqui, mudou a posição da comissão, agora não é mais a coluna H, ela é coluna I. Se eu for lá na minha fórmula, ele não está preocupado se é H ou I, porque eu estou chamando a coluna comissão. Então, olha o conforto para quem trabalha com fórmulas imensas. Só para quem já está acostumado, já deve ter brilhado o olho aí de ver o que dá para fazer, né? Então, experimente. Vocês vão ver os benefícios, tá? Então, é em cima desse procedimento que as próximas aulas vão seguir, porque eu só vou trabalhar com tabelas formatadas pelos benefícios que eu mostrei aqui. Quer ver mais uma coisa? Se eu vier agora aqui embaixo e disser que eu fiz mais uma venda aqui para o Eldefran, vamos lá, Eldefran, o telefone dele é 9999, eu comprei um plano pré-pago, tá? E foi no valor de R$ 29,90. Quando eu faço isso, altera a minha soma, ó. Ele já atualizou a soma também do outro valor aqui. Porque ele está olhando a comissão, ó, já pegou a comissão com mais 8,97 que teve aqui, ó, tá? Se eu for lá na minha outra planilha, também já atualizou lá. Quer dizer,
ele já vai ajustando. Se eu não tivesse uma tabela formatada, eu ia ter que estar todo o tempo aumentando esse espaço aqui dentro, né? Eu ia ter que estar todo o tempo aumentando o espaço de células, e com isso não tem mais essa necessidade. Se eu tiver na última e der um tab, ele já cria uma nova linha. Eu vou botar um outro teste aqui, tá? Eu vou dizer que o valor agora foi R$ 58, tá? Tá ali a comissão e ele já vai somando, ó. Então, a tabela formatada acaba com a sua dor de cabeça, com a sua trabalheira do dia a dia, para quem trabalha com bases muito grandes. Se eu tivesse aqui 2.000 linhas, ia fazer da mesma forma com a maior facilidade, tá bom? Então fica aqui a dica para que as próximas aulas a gente já parta sabendo disso aqui, ok? Obrigado por estarmos juntos até aqui e até a próxima. Vamos juntos!